Caro aprendiz, nesse vídeo nós vamos entender como funciona o sistema ERP que se encontra implantado na Polytron. Na verdade, esse é um sistema ERP didático e tem por objetivo apresentar e servir de ferramenta para que seja desenvolvido o processo de planejamento e tomada de decisão enquanto você estiver gerenciando a empresa. É um sistema, por ser didático, simplificado, mas que tem sim as principais funcionalidades que você espera encontrar num sistema de apoio à administração da produção, num sistema ERP. Então vamos lá, primeira coisa a ser dita, antes da gente falar sobre o sistema propriamente dito, é que esse sistema, ele é na verdade desenvolvido sobre uma planilha de Excel, então você vai receber uma planilha de Excel, e quando você for enviar o arquivo, esse vídeo está sendo gravado no ano de 2013, e nesse momento a gente tem o sistema homologado para trabalhar com as versões até 2007 do Microsoft Excel. Então, no momento em que você for salvar o arquivo, é importante que você cuide para que o arquivo seja salvo. Vou mostrar aqui para você. Quando você der um salvar como, a gente tem aqui então essa opção, né, do tipo de arquivo, ele precisa estar pasta de trabalho do Excel 97/2003. Se por acaso o arquivo for salvo num formato diferente, os resultados não poderão ser gerados. Adicionalmente, em algumas versões do Microsoft Excel, ele vai oferecer para você um aumento na criptografia. Isso deve ser rejeitado. Você não deve aumentar a criptografia dos dados, pois isso também vai gerar um problema durante a simulação. A criptografia deve ser mantida como está. Normalmente, o arquivo, antes de ser enviado pelo site, ele vai ser salvo e ele vai estar num tamanho de aproximadamente 500 a 600 KB. Se por acaso você salvar aumentando a criptografia, o arquivo vai abaixar para alguma coisa em torno de 200, 250 KB, então você já sabe que não vai funcionar. Se no momento que você for enviar o arquivo ele tiver com menos de 500 ou 400K, você vai precisar abrir esse arquivo e salvá-lo novamente utilizando a criptografia padrão. Vamos lá, vamos então entender como funcionam os módulos, né, e como que é o processo de planejamento e tomada de decisão aqui nesse sistema ERP da Polytron. Aqui embaixo você percebe que a gente tem dentro desse arquivo diversas pastas, cada uma delas vai servir para uma etapa do processo de planejamento. Aqui na planilha de parâmetros serão inseridas duas decisões que podem ser revistas a cada mês, além da parametrização do sistema. As duas decisões são, primeiro, desconto percentual no preço. Então aqui vocês podem decidir qual é o nível de desconto que vocês pretendem dar, ou de aumento de preço, dependendo da estratégia e da condição da empresa. Então vocês podem dar um desconto de até 5%, que significa uma diminuição no preço de 5%, ou podem dar um desconto negativo, que seria um aumento de preço de até 5% também. Esse desconto ele é considerado sempre em relação ao preço de tabela da Polytron. Então, se de um mês para o outro você mantiver o valor de desconto que você colocou aqui, na verdade você não está alterando o preço. Você está mantendo simplesmente igual ao mês anterior. Por padrão, vocês vão receber isso daqui com 0%. Depois disso, vocês têm aqui o investimento em manutenção preventiva. Essa é a quantidade de recursos que vocês vão disponibilizar para que seja feita a prevenção de quebras de equipamentos durante o mês. O que a gente sabe é que, historicamente, a Polytron vinha investindo 10 mil na manutenção preventivas e, tipicamente, ocorriam 10 quebras por mês em todas as linhas de produção. Eram 10 quebras como um todo. Infelizmente, não temos disponíveis a quantidade o número de horas que aconteciam cada uma dessas quebras. Mas a gente sabe que era em torno de 10 quebras com investimento de 10 mil por mês. Aqui na sequência, então, a gente tem a parametrização. Vocês já recebem a planilha com a parametrização pronta.
de acordo com os tempos padrão que estão definidos no estudo de caso. Nos primeiros meses vocês não têm razões para alterar esses valores, mas conforme a gestão da empresa evoluir, pode ser que vocês decidam ou verifiquem se é necessário a mudança dos parâmetros, né, de taxa de defeito, tempo de setup, o tempo de produção de cada um dos itens, né, as taxas de defeito das matérias-primas. Então, esses parâmetros, eles obviamente são utilizados para o planejamento, tá certo? Para a definição das quantidades que vão ser produzidas e compradas, seja de produtos acabados, semi-acabados ou matérias-primas. Essas informações vão servir de entrada de dados para o processo de planejamento. E elas precisam ser o mais fiéis possíveis à realidade da empresa. Depois disso, então, a gente passa para o módulo de Sales and Operations Planning, ou planejamento de vendas e operações. Aqui, vocês vão assumir o papel da diretoria, do diretor realmente, dos diretores da Polytron, e vão criar aqui um plano agregado de vendas e o plano agregado de produção. Então, eu vou preencher aqui com alguns números fictícios. Por favor, não se baseiem nos números que vão ser inseridos aqui, mas eles vão ser colocados apenas para que a gente possa entender o funcionamento da planilha. Então, vamos imaginar que a gente tivesse uma previsão de vendas no mês 1 de 200 unidades, no mês 2 de 220, depois 230, e vamos aumentando 10 unidades por mês, até aqui do mês 6, 260, e depois a nossa previsão é que essas vendas vão se manter em 260 até o 12º mês. Muito bem. Como o estoque inicial da Polytron ele é de 249 unidades, todas as empresas começam com o mesmo estoque inicial, com 249 e vender 200 peças no primeiro mês e não produzir nada, a gente vai terminar com um estoque de 49 unidades. Então, de produtos acabados, evidentemente. Né? Nesse momento, é que a gente precisa fazer um plano e tomar uma decisão do volume de produção. Então, considerando que 49 é uma quantidade de estoque muito baixa, eu posso decidir que aqui eu gostaria de produzir 150 peças. Dessa forma, de novo, considerando um estoque inicial de 249 e uma venda prevista de 200, o meu estoque planejado, para o final do primeiro mês, ele é de 199 unidades. Da mesma forma, no segundo mês, se eu não produzir nada, né, terminando o primeiro mês com estoque de 199, eu vou, e com a previsão de venda de 220 para o segundo mês, eu vou terminar com estoque negativo, que obviamente não é a ideia, que ocorram faltas, né? Então, aqui eu vou planejar uma produção de 200 unidades. Dessa forma, eu vou fazer com que o meu estoque diminua 20 unidades em relação ao final do mês 1, e ele vai terminar o mês 2 com 179 unidades. Eu vou fazer a mesma coisa daqui para frente. Isso é uma decisão que eu estou colocando aqui, e obviamente essa é uma decisão que cada empresa vai tomar de uma forma diferente, segundo a sua estratégia. Aqui eu vou colocar 200 unidades, aqui também 200 unidades, aqui 250 unidades, 250 unidades, e a partir do mês 8 eu vou colocar um plano de 260 unidades. Muito bem, então aqui eu tenho pronto um plano agregado de vendas, que está aqui na linha da previsão, e o plano agregado de produção, está na linha de planejamento da produção. Isso ainda, obviamente, é um plano, né? Um plano agregado. Eu não estou ainda preocupado em qual produto, especificamente, a quantidade de cada um dos produtos, mas eu estou dizendo que dos 5 produtos que são fabricados e vendidos pela Polytron, no mês 1, o meu plano é produzir 150 unidades, 200 unidades no mês 2 e assim por diante. Aqui, por enquanto, eu vou pedir que vamos pular aqui esse resumo MPS, mais à frente eu vou voltar a esse resumo para explicar ele aqui no processo de planejamento.
Aqui embaixo a gente tem um gráfico mostrando para a gente exatamente o que está definido ali na planilha superior do plano. Então, a linha vermelha, ela mostra a nossa previsão. A linha azul mostra o plano de produção. Então, aqui eu já percebi que eu fiz uma digitação errada aqui, né, no mês 12. Eu queria colocar 200. Pelo gráfico, eu percebi que isso tinha passado para 290. Voltando ao gráfico, então a linha azul representa o plano de produção e as barrinhas lilás, elas mostram o plano de estoque. Então aqui a gente consegue perceber a evolução da redução de estoque que está por trás desse plano que foi inserido ali. Aqui na parte de baixo a gente tem exatamente o mesmo plano, mas ele é para a gente em medida, não mais em unidades, mas em valores monetários. Isso ainda, ele está todo zerado, porque a gente precisa ainda informar aqui a planilha o custo de cada um desses produtos. Depois que a gente fizer a parametrização do mix de produção, na verdade, esses vão ser preenchidos mais à frente. Muito bem, assim que o SOP estiver concluído, então a gente parte para previsão. Então aqui a gente precisa distribuir aquela previsão que foi feita para todos os produtos, cada um dos produtos, e não mais uma previsão mensal, e sim a previsão semanal. Então aqui eu vou fazer isso de que forma? Primeiro eu vou definir o fator de demanda semanal, né? Então, por exemplo, aqui eu vou dizer que 20% da demanda acontece na semana 1, 30% da demanda vai acontecer na semana 2, 20% e 30% na semana 4. Essa é uma informação que precisa ser levantada no estudo de caso e também a partir da experiência que vocês tiverem. Conforme os meses forem acontecendo de gestão da Politron, vocês vão passar a ter um histórico que vai ajudar a refinar e a melhorar a qualidade das previsões. Então, aqui eu disse quanto da previsão mensal vai acontecer em cada uma das semanas, e aqui embaixo o fator de mix de cada um dos produtos. Novamente, uma informação que precisa ser buscada de alguma forma no estudo de caso, e com o passar dos meses, vocês vão ter esse histórico também no histórico de vendas da sua empresa. Então, aqui de novo, eu vou colocar a porcentagem. Notem que a gente coloca 0,20, né, quando eu quero dizer que é 20%. Aqui mais 0,20, vou colocar 30 nesse daqui, só para mostrar para vocês o funcionamento da planilha. Os 4 primeiros produtos estão somando, então, 90%, então o último produto aqui só pode ser 10%. Né? A somatória dos fatores de mix, ela tem que somar 1 ou 100%. Né? Da mesma forma que o fator de demanda semanal também precisa somar 100%. Assim que a gente termina de inserir os fatores de mix, então a gente parte para a construção do MPS. O MPS é o plano mestre de produção, Master Production Schedule. O MPS, a gente vai então definir o plano de produção agora para cada um dos produtos acabados, né? Para cada um dos produtos. Então eu vou fazer o plano para o A1, para o A2, P3, P4 e P5. O MPS, ele tem uma previsão feita, ele tem uma previsão pronta. De onde vem essa previsão? Se a gente voltar lá no SOP, a gente vai ver que no primeiro mês a gente tinha uma previsão de vendas de 200 unidades. Só que a gente também disse aqui no fator de demanda semanal que 20% das vendas acontecem na semana 1. Ou seja, das 200 peças, 40 peças vão ser vendidas na semana 1. E dessas 40 peças, a gente também disse que 20% é do produto A1. Então, 20% de 40 peças, 8 unidades previstas, uma venda prevista de 8 unidades de A1 para a semana 1. Da mesma forma, né, é construída a previsão para a semana 2. A gente tem 30% de previsão para a semana 2 e 20% para o A1. Vamos ter aqui as 12 unidades e assim por diante. Toda a previsão para as próximas 12 semanas, né, do produto A1. Notem que aqui a gente está falando de semana, né? O fatiamento do tempo aqui agora é semanal no caso do MPS.
toda a previsão de vendas das 12 semanas, ela já está construída para todos os produtos, né? Aqui para o A2 também já temos as previsões, o P3 e assim por diante. Então, o que eu preciso fazer é definir o meu MPS, definir o meu plano de produção para cada um desses produtos. Então, aqui eu vou, considerando, né, o estoque inicial, então eu tenho um estoque inicial, um estoque em mãos de 60 unidades de A1, e aí, segundo o estoques para o A1, eu vou criar um plano de produção. Então, aqui eu vou colocar um número qualquer só para a gente, né? Vou definir um plano semanal de produção, 7 unidades até a semana 6, e depois vou passar para 9 unidades por 2 semanas, depois eu vou cair para 8 unidades, né? Vou colocar aqui um plano também para o A2, vamos colocar 9 unidades para o A2, e aqui para frente vamos colocar 3 unidades. Aí aqui 14, 14 e 14 nas últimas semanas. Para o P3 eu também vou colocar aqui, vamos colocar um plano de 12. Comecei com 9 e depois passei para 12. E aí você percebe a variação de estoque, né? Então, aqui no caso do P3, a gente começou com estoque de 70 unidades, né? E segundo as minhas previsões de vendas e o meu plano de produção, estou fechando aqui no final da semana 12, o final do terceiro mês, com 15 peças de estoque planejado, né? Note que existe uma diferença entre o MPS real e a linha de MPS que está sendo digitada aqui por mim. De onde vem essa diferença? É uma correção por conta do índice de defeitos esperado para esse produto. Então, aqui no caso do P3, existe uma expectativa de 7% de quebras para a linha de produção. Então, como o meu objetivo é que 9 peças aqui na semana 1 entrem em estoque, eu preciso pedir para que sejam produzidas 10 peças. E, na verdade, o cálculo, daqui para frente, o cálculo de necessidade de materiais e as compras vão ser programadas de acordo com uma produção de 10 unidades. A capacidade necessária também vai ser calculada considerando essa necessidade. Então, a questão dos defeitos, né, isso já é considerado em sistema. Vocês não precisam se preocupar em produzir mais por conta do defeito esperado. Muito bem, se a gente depois que a gente termina o MPS, eu não vou completar aqui, então o próximo passo seria o MRP. Aqui no MRP, a gente vai ter o registro do MRP, que nós já vimos, né, o funcionamento dele. Caso você não tenha visto ainda, sugiro que você assista o vídeo que explica a explosão do MRP. A gente vai ter um registro do MRP para cada um dos itens, né, seja uma matéria-prima que é comprada ou um item que é produzido internamente, cada um deles vai ter um registro do MRP. O que a gente precisa fazer? A gente precisa parametrizar esse MRP. Então, aqui tem um exemplo, né? No caso aqui da PTR200, que é impressora, foi feita uma parametrização com estoque de 600 unidades e um lote mínimo de 400, que na verdade é o lote do fornecedor da PTR, né? E a mesma coisa precisa ser feita para todos os outros itens. Alguns fornecedores não exigem lote, então aí vocês ficam mais livres para escolher o tamanho do lote que acharem mais conveniente. Depois que você tiver feito toda a parametrização do MRP, então você vai poder avaliar as mensagens de exceção, né? Na verdade, o processo do MRP não tem muita coisa para fazer, a gente precisa só avaliar mensagens de ação ou exceção. Se não acontecer nenhuma mensagem de ação ou exceção, significa que o MRP ele deu conta de fazer o planejamento sozinho, não precisa ser feito nada. Como que o sistema da Polytron sinaliza mensagem de exceção? Através desses amarelinhos aqui, né? São recebimentos de ordem planejada e liberação de ordem planejada em atraso, né? Depois mais à frente a gente vai entender como interpretar essas mensagens de ação e exceção.
Depois que a gente termina o MRP, então a gente passa a fazer análise de checagem de capacidade. A gente vai fazer isso aqui no CRP. Quando a gente passar para o CRP, o sistema vai mostrar para a gente o gráfico de carga de cada uma das linhas. O que é o gráfico de carga? O gráfico de carga mostra para a gente o número de horas que se planeja consumir em cada uma das linhas de produção da Polytron em cada uma das semanas planejadas. Então, por exemplo, aqui na linha A, na semana 1, a gente tem um plano de consumo de 40 horas. Na semana 2, 40 horas, que é exatamente a capacidade disponível no início da gestão da Polytron, no momento da compra, né? Aqui na semana 7, a gente percebe já que existe aqui um estouro de capacidade, que está sinalizado em vermelho. Um estouro no valor de 3 horas. Então, aqui, facilmente a gente pode resolver esse estouro com o uso de horas extras, né? Então, não é um grande problema. Aqui na semana 8, a gente, pelo plano que foi construído no MPS, a gente tem ociosidade na linha A. E aqui na semana 10, 11 e 12, existe um estouro de capacidade de 14 horas, né? Na verdade, eu não preciso fazer, mesmo que eu queira, por exemplo, se eu quiser contratar, eu não preciso fazer isso agora. Por quê? Porque as decisões que estão sendo tomadas nesse momento são decisões para o próximo mês, são só as próximas 4 semanas. Mas aqui eu já tenho uma sinalização e, eventualmente, eu posso, para tentar ocupar a ociosidade, por exemplo, na semana 8, antecipar essa produção, que vai fazer com que eu não precise fazer essa contratação lá na semana 10 e 11. Aqui eu tenho, né? Aqui eu tenho o gráfico de carga da linha P e assim por diante para todas as linhas, né? Como eu não concluí ainda o planejamento ou o plano de produção de todos os produtos, na verdade, esses gráficos aqui ainda estão incompletos, né? Para fazer realmente a análise do CRP, primeiro a gente precisa ter terminado o MPS e precisa ter feito a parametrização do MRP. Aqui embaixo, né, depois dos gráficos, a gente tem exatamente as mesmas informações, só que no formato de tabela. Então, eu tenho, né, aqui a capacidade na linha A, 40 horas, e aqui a carga em cada uma das semanas, na linha P, INP, CPU e PCB, certo? Antes de passar para o módulo de decisões, eu quero voltar a uma informação que a gente tinha deixado para trás lá no SOP, esse quadrinho aqui de resumo do MPS. O que significa esse resumo de MPS? Eu não sei se ficou evidente para você, mas a decisão associada ao plano de produção, ela foi tomada 2 vezes. Inicialmente foi feito um plano de 150 unidades de todos os produtos. Isso foi feito aqui no SOP para o mês 1. Só que quando a gente construiu o MPS, a gente de novo tomou a decisão de produção, agora semana a semana, mas de novo para todos os produtos. E aí uma pergunta que resta é, será que essas decisões estão coerentes entre si? Se a gente somar o que já está aqui planejado, né, o plano de produção que foi inserido para esses 3 primeiros produtos, a somatória desses valores vai ser de 109 unidades. Como é que eu sei isso? Está aqui, ó. A produção do MPS. Então, para que serve esse quadrinho? Esse quadrinho serve para que eu possa comparar o 109 do MPS com o 150 do SOP. O SOP é aquela definição que foi feita pela diretoria e o número que está sendo utilizado por todas as áreas da empresa. O MPS nem sempre é construído de uma forma multifuncional, com as várias áreas da empresa participando. Então, o mais comum é que a gente faça com que o MPS esteja subordinado ao SOP. Então, essa é uma mensagem, né? Num caso como esse daqui, isso é uma mensagem que a gente ainda precisa produzir mais 41 unidades. Claro que esse plano, ele não, no mês 1, né? Esse plano ele não precisa bater exatamente, né? Quer dizer, não precisa ser exatamente 150. Mas na somatória dos próximos 3 meses, a gente precisa fazer com que esses valores sejam semelhantes, né? Não pode haver um muito significativo. E aqui eu destaco, né, que essa análise é feita não para o mês 1, mas também para o mês 2 e mês 3, né? Aqui no resumo do MPS, além do plano de produção,
que vem lá do MPS, eu tenho também o estoque planejado de acordo com o MPS. Então, essa linha do estoque planejado do MPS, a somatória dos 5 produtos, essa linha serve para que eu compare o meu MPS com o plano de estoques aqui do SOP. Via de regra, a gente, quando encontra um desvio entre SOP e MPS, via de regra o MPS é corrigido para que ele respeite o SOP. Mas, às vezes, a gente pode fazer um ajuste no SOP. Aqui, como vocês estão assumindo o papel tanto de diretores, quer dizer, vocês estão tomando a decisão do plano de produção no SOP e estão também assumindo a posição, o papel de planejador mestre da produção, quer dizer, vocês definem também o quanto vai ser produzido de cada produto acabado, fica mais simples vocês resolverem, né, qual que é o plano que vai prevalecer. Muito bem, então uma vez concluído o processo de planejamento, você já tem, né, as ordens de produção e de compras definidas no seu MPS, no seu MRP, então chega a hora da gente fazer o cadastro das decisões. Na verdade, essa é a planilha a parte mais importante aqui da planilha, porque é com base nas informações que vão ser inseridas agora que as operações da Polytron vão ser executadas no próximo mês. Então, aqui, primeiro a gente começa com o programa de fornecedores, quer dizer, os itens que vão ser comprados. Aqui a gente tem a opção de deixar pelo automático ou manual, né? Se a gente deixar automático, o sistema vai olhar simplesmente as ordens de compra planejadas no MRP e vai comprar exatamente o que estava lá. Via de regra é isso que vai acontecer, mas em alguns momentos, em geral mais à frente do processo de gestão da Polytron, vocês podem precisar tomar decisões diferentes daquilo que está sendo sugerido pelo MRP. Quando isso acontecer, então você vai passar para o programa manual e aí você vai digitar aqui nas células brancas, né, as suas ordens de compra. Então aqui eu poderia, por exemplo, colocar uma ordem diferente daquilo que foi planejado, só que quando eu coloco o programa manual, ele vai fazer isso para todos os itens. Então aí a gente precisa digitar todos eles. Não é muita coisa, mas precisa lembrar de digitar. Aqui no caso a gente vai manter, provavelmente vocês nos primeiros meses não vão ter a necessidade de fazer isso, vocês vão deixar no automático pelo MRP e o programa de fornecedores já vai estar pronto. Se a gente descer aqui para a planilha, a gente vai encontrar então a parte em que a gente vai colocar o programa de produção. O programa de produção, primeiro aqui da linha A, né, é bastante simples. A gente vai informar o modelo. Então, eu tenho o modelo 1. E aqui, nessa tabelinha aqui de cima, eu tenho o plano do MPS, aqui no caso da linha A, né, que isso aqui é produto acabado. Então, ele traz para mim o meu plano do MPS, já o MPS real. Então, eu sei aqui que o plano para a semana 1 é de 8 unidades para 1 e 10 unidades para 2. Então, eu vou, o código do A1 é 1, coloco então aqui modelo 1, quantidade 8 unidades. No A2, o modelo é 2 e a quantidade 10 unidades. Venho aqui para a semana 2, modelo 1, 8 unidades também. Modelo 2, que é o A2, 10 unidades. Eu posso quebrar a ordem. Por exemplo, eu posso falar modelo 1, 4 unidades. Modelo 2, na semana 3, né? 10 unidades. E depois eu produzo de novo o modelo 1, 4 unidades. Quando a gente fizer dessa forma, a fábrica vai entender que no começo da semana 3, ela deve primeiro liberar uma ordem de 4 unidades do A1, depois uma ordem de produção de 10 unidades do A2, e depois ele volta para 4 unidades do A1. Uma outra coisa que pode ser feita é a inversão da ordem, né? Se você tiver com algum problema de estoques do A2, você pode começar produzindo uma quantidade pequena de A2. Então, faço 2 unidades de A2, depois mais, 3 unidades de A2, depois mais 3 unidades de A2, são 6, faltam 4, e aí no final da semana eu produzo as 8 unidades de A1. Notem que a aluno em cada uma das semanas traz o número de horas acumuladas, segundo as ordens que foram planejadas aqui na coluna, nas duas primeiras colunas. Então, aqui, por exemplo, na semana 1, a gente, com essas duas ordens, a gente está planejando 40 horas, na semana 2, 40 horas,
na semana 3 também 40 e na 4, 40. Aqui embaixo, né, a gente tem o máximo de horas equipe necessárias no mês. Esse número vem de onde? Esse número vem do máximo, da semana de pico. Como todas as semanas estão com o mesmo plano? A gente está vendo 40, mas vamos, por exemplo, né, colocar uma ordem aqui de mais, sei lá, 2 unidades dia 1 na semana 1. O pico passa para 43, então aqui embaixo a gente vai ter 43 horas, que é o pico. Aqui nesse quadro de baixo, né, o quadro de pessoal total, é o quadro que a gente utiliza para fazer admissão e demissão de pessoal. Então, a forma como você está recebendo a planilha, você não está fazendo nenhuma admissão ou demissão. Se por acaso você fizer qualquer variação aqui, isso implica na diminuição de pessoal ou aumento, o que vai gerar uma contratação ou demissão. Aqui no caso da linha A ela pode trabalhar só com, no máximo, uma equipe. Ou você vai ter uma equipe ou nenhuma equipe. Por quê? Porque a linha A é restrita por um equipamento. É um equipamento que é operado por dois funcionários. Esses 2 funcionários compõem uma equipe. O que você pode fazer para aumentar a sua capacidade é trabalhar com 2 equipes. Se você passar a trabalhar com 2 equipes, então sua capacidade vai passar para 80 horas semanais. A gente tem também aqui a possibilidade de liberar horas extras, né? Essa definição aqui, ela representa a quantidade máxima de horas extras permitidas para fazer no final de cada semana dessa linha. Então, no caso da linha A aqui, se eu colocar 2 horas extras, significa que vão ser liberadas até 2 horas extras. Se por acaso for necessário fazer mais do que 2 horas extras, a linha vai ser travada e aquela produção que estava programada não vai ser feita. Importante dizer que você só tem o custo de horas extras, as horas extras que de fato forem consumidas, que forem realizadas pelos operadores. Então, mesmo que você libere aqui as 16 horas extras, que é o máximo que pode ser feito em cada final de semana, você só vai pagar aquilo que realmente for realizado, for consumido. Se a gente descer aqui, né, a gente vai perceber então que a gente tem exatamente o mesmo modelo de entrada de dados para a linha P, né? Só ressalto, né, peço que vocês prestem atenção que o código da linha P é 3, 4 e 5, né, não é 1 e 2 como na linha A. Se você colocar aqui o modelo 1 e 2, nada vai ser produzido, porque não existe modelo 1 e 2 na linha P. E depois a mesma coisa para todos os outros produtos. Então, o trabalho aqui de liberação de ordens, ele é bastante simples no começo, né, que no começo você faz praticamente uma cópia do plano. Mais à frente, pode ser necessário que você tome decisões que sejam um pouquinho diferentes daquilo que foi planejado. Conforme a evolução da empresa acontecer, você vai perceber esse tipo de necessidade. Finalmente, a planilha de verificações, ela traz alguns lembretes que podem mostrar para você a falta de preenchimento de alguma informação. Não necessariamente uma mensagem aqui significa que tem alguma coisa errada na planilha, é apenas um lembrete para que você verifique se você inseriu ou esqueceu de colocar alguma informação. É sempre bom dar uma olhadinha nessa planilha antes de salvar e enviar o arquivo pelo site.